agora vamos colocar dois gênios aqui no nosso telão, Pixinguinha e Arthur Friedenreich, um da música, um do futebol. A obra e o talento deles foram fundamentais no desenvolvimento que cultura e esporte tiveram por aqui no nosso Brasil. Um exemplo foi a partir desses personagens que surgiu a primeira música que falava do nosso futebol. É exatamente essa história que a gente escolheu para contar hoje, no Dia do Choro, um dos principais gêneros musicais do Brasil. Se você escuta 1-0 com a imagem de qualquer jogo de futebol, sejam com imagens antigas ou até imagens mais recentes, tem tudo a ver. Você ouve a melodia, parece que o cara tá driblando, tá dando um lançamento. O Garrincha ali, você vê que a imagem fica linda, né? Você bota o Ronaldinho Gaúcho ali também driblando, fica lindo. Você bota o Neymar, fica lindo também. Só o talento que explica, e a paixão que ele também tinha por futebol, que explica essa capacidade que ele teve de traduzir em notas uma partida de futebol. Ele se chama Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. O Ari Vasconcelos, que foi um grande estudioso da história da música popular brasileira, ele falou o seguinte: se você tiver que escrever uma história da música popular brasileira e se você tiver que usar 50 mil palavras, você não vai conseguir escrever. Mas se você tiver que usar uma só, você escreve Pixinguinha. Pode ser que você não conheça o Pixinguinha, mas é bem provável que já tenha ouvido essa. Ou essa. Rosa, que é uma valsa. Pixinguinha era um cronista do seu tempo. Em vez de palavras, usava notas musicais. Em 1919, decidiu eternizar o primeiro grande título internacional da seleção brasileira, o Sul-Americano, realizado aqui no estádio do Fluminense, nas Laranjeiras. Naquela época, enquanto nascia a relação da música com o futebol, a arquibancada estava mudando. O Sul-Americano ali, ele está inserido num momento de popularização do futebol. Porque o futebol no Brasil, não só no Rio de Janeiro, ele é um esporte de caráter elitista e que vai ganhando conotações populares de uma maneira muito rápida, muito intensa. O Brasil ainda não era o país do futebol e aquela seleção naquele campeonato ajudou a despertar essa paixão no coração dos brasileiros. O que eu observei na minha pesquisa é que já havia ali essa tendência, né, do futebol, né, do torcer, se transformar numa espécie de válvula de escape, né? Das pessoas irem ao estádio e colocar os bichos para fora, né, em nome da vitória do seu time, em nome da vitória da sua seleção. Vitórias sobre Chile e Argentina e um surpreendente Brasil ainda azarão no cenário sul-americano chegou à decisão contra o Uruguai. Um placar de 0-0 até um segundo tempo de prorrogação, isso denota um jogo extremamente disputado, né? A ar dos jogadores, segundo o relato, já não se aguentavam em campo. E o gol do Friedenreich acabou trazendo assim, uma sensação de êxtase, né? Arthur Friedenreich, o primeiro grande astro do futebol brasileiro. Num universo ainda elitista e branco, Friedenreich era filho de um imigrante alemão com uma negra brasileira. Ele improvisava, tinha astúcia, tinha malemolência. O Friedenreich representa essa gênese do jeito de jogar do brasileiro. O gol dele
Depois saiu do campo e se eternizou numa partitura de Pixinguinha, em parceria com o amigo Benedito Lacerda e com a mesma ginga do Friedenreich. É muito moleque, é muito malemolente, tem muito swing, né? Com 1-0, a alegria virou choro, um estilo instrumental genuinamente brasileiro, nascido ainda no século XIX e muito popular na época do sul-americano. Acho que o choro, ele é mais como um irmão mais velho do samba, né? Ele veio um pouco antes. O choro, realmente, ele foi a primeira música popular urbana do Brasil. Mas quem abriu a porta da relação entre choro e futebol foi Pixinguinha, foi 1-0. A primeira conquista brasileira na bola registrada pela sensibilidade de um gênio, negro, que vinha do subúrbio carioca e enche de orgulho o neto que também seguiu na música, o cantor Marcelo Viana. Aquela questão, né, da simplicidade ser o maior luxo, eu acho que o Pixinguinha é um grande exemplo disso. Isso para mim é o que fica também como educação. De como ser genialmente simples e agregador. Ao lado de muitos amigos, Pixinguinha transformou essa casa no bairro de Ramos, zona norte do Rio, onde morou a maior parte da vida, em solo sagrado da música brasileira. Seja em casa ou numa mesa de bar, Pixinguinha sempre gostou de estar rodeado de gente. Mas teve um parceiro que ele não chegou a conhecer, um músico e fã que adora 1-0 e um dia criou coragem para colocar letra no trabalho do mestre. O mineiro de alma carioca Nelson Ângelo. Desde a primeira vez que eu ouvi, é um choro vivo, muito rápido, que me deu vontade de fazer letra para ele. Mas a reverência a Pixinguinha deixou o processo mais lento e a música de 1919 só ganharia letra 60 anos depois. Então eu levei entre 10 e 15 anos para ter coragem de pedir licença. Ele já não era mais vivo. Então isso fez uma demora na minha letra. Mas também, quando eu fiz a letra, eu fiz em 10 minutos, 15 minutos. Eu peguei, praticamente escrevi a letra. Falei, mas será que isso está certo? E estava. Dizem que a gente ganha uns presentes na vida, né? Esse foi um deles. Vai começar o futebol, pois é. Com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. O bate-bola do meu coração é a bola. E ganhou a bênção da família. Não é qualquer música que você vai conseguir colocar uma letra e que essa letra soe natural. Eu acho que Nelsinho fez uma bela letra. Uma jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. A música de Pixinguinha atravessou gerações e ele foi inspiração, inclusive, para uma homenagem ao estilo musical que ajudou a consagrar. Falei, pô, mas já tem dia do avô, tem dia do padeiro, tem dia de tudo, mas não tem dia do choro, que é a nossa primeira música. Qual a importância? É simplesmente a nossa primeira música popular, nascida aqui no nosso país. Então a gente tem que cuidar. Em 1998, Hamilton de Holanda, um dos maiores músicos brasileiros da atualidade, sugeriu um projeto de lei ao então senador Arthur da Távola. Qual a data? A escolha foi óbvia. O dia 23 de abril, que é o dia do nascimento do pai do choro, Pixinguinha. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. Hoje ele faria 126 anos. Certamente com festa no quintal de Ramos, para celebrar um gênio capaz de unir música e futebol. E assim como nossos craques da bola, ajudou a mostrar ao mundo uma beleza que só o toque brasileiro é capaz de criar. 1-0, que soa como goleada. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Gol! Golaço! Cara, que demais essa reportagem, Nossa, hein? muito. Que demais. O que o senhor Pixinguinha é gigante, é brincadeira. E você acha que na Inglaterra vai ter um som desse? Nunca. Que casa assim tão bom com o futebol? Não vai. Não. E essa história também de como o futebol era um esporte de elite, se popularizou e passou a ser essa parte da vida cultura, brasileira e da da nossa cultura cultura. brasileira. E a música
acompanhando tudo isso. Quando você ouve essa música, você já lembra do estádio, de um gol, de uma memória, E da de época. um jogo que você assistiu da época com algum familiar seu, isso que eu ia falar, com algum familiar seu, com seus pais ou com seus avós. Incrível. Um viva ao Pixinguinha, ao choro e ao futebol brasileiro, que segue hoje aqui na Globo, hein? É a segunda rodada do Brasileirão. Atenção, a partir de 3h40 tem Vasco e Palmeiras no Maracanã, na Vila Belmiro. É aqui desse lado que tá, ó. verdade. É que tá de mentirinha, mas é desse lado que tá. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético Mineiro, bola rolando às 4 da tarde.